tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Verso 1, verso 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui, eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, se o Teu Espírito não agir nas mentes e corações dos meus irmãos, a minha pregação hoje de manhã será um mero discurso. Mas o Senhor sabe que eu não quero isso. Para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, ser tocados no nosso mais íntimo ser pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Porque precisamos de transformação, precisamos de salvação, precisamos de cura, precisamos de santificação, de mudança de vida. Que as minhas palavras não escondam a Tua palavra, Senhor, mas a revelem para os meus irmãos. Eu te peço isso por causa de Cristo Jesus. Amém. Hoje é a terceira mensagem dessa série que eu comecei, a coisa mais importante. A oração é a atividade mais importante do reino de Deus. Num certo sentido, irmãos e irmãs, é como se Deus tivesse criado o mundo para que a gente orasse. Sabia disso? Porque se a oração é um encontro e é uma conversa que proporciona um relacionamento com Deus, e se Deus nos criou para termos relacionamento com Ele, para conhecê-lo, para amá-lo, para glorificá-lo, para desfrutar dele, como diz uma das antigas confissões teológicas. Deus criou o mundo para que houvesse oração. A oração é essa abertura do nosso coração para o Senhor. Orar, disse Hallesby, pastor norueguês, evangélico, luterano evangélico, que liderou internacionalmente, foi o primeiro líder internacional da IFES, da ABU. Eu trouxe um livro dele aqui para os irmãos, encomendei, no final eu vou apresentar, mas me dá aqui, Carlos, para eu não esquecer, para eu não ser refém da minha memória. Obrigado. Desafiá-los a ler esse livro. Hallesby, comentando Apocalipse 3:20, diz que orar é abrir o coração para Jesus. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lembram, quando eu preguei esse texto há 2 semanas, eu disse que Jesus cria uma imagem muito aconchegante para nós. Ele não diz, se essa pessoa cujo coração eu bato abrir a porta, eu vou sentar na sala com ele. E a gente vai ficar lá conversando na sala. Ele vai fazer sala comigo. Não. Ele diz, se essa pessoa abrir
em cujo coração eu bato, eu tomo a iniciativa de bater, abrir a porta para mim, eu entrarei e a gente vai para a cozinha. Nós vamos comer junto. A gente vai para um lugar de intimidade, de afeto. A oração é tudo isso e muito mais. A oração é uma conversa, mas também é um encontro. É uma conversa e um encontro transformadores. Nós somos transformados quando oramos. A nossa vida muda. Os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas inquietações, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, tudo isso é afetado e reorientado por essa conversa e por esse encontro que proporcionam um relacionamento com o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Porque a oração cristã é relacional, irmãos. O Deus da Bíblia não é uma divindade impessoal, lá nos confins do universo. O Deus da Bíblia é pessoal. É um Deus que fala e um Deus que ouve. Um relacionamento pessoal significa o envolvimento da nossa mente, significa o envolvimento, o engajamento dos nossos afetos, e significa e pressupõe e exige o engajamento da nossa vontade, é volitivo. Eu tenho um relacionamento com o Marcelo, nós somos amigos, faça o sinal aqui, você é tão pequenininho. Marcelo Totti. A única pessoa para quem eu olho assim nessa igreja, que ele é mais alto que eu, né? Quando a gente se encontra e quando a gente conversa, estão envolvidos a nossa mente, os nossos afetos e a nossa vontade. Aliás, deixa eu mudar a ordem. Primeiro a nossa vontade, porque a gente deseja se encontrar. Não é, Mar? Segundo, a nossa cognição, porque ele fala, eu penso no que ele fala, respondo. Eu falo, ele pensa no que eu falo e ele responde. E a gente se alegra junto, ou a gente chora junto, como já nos alegramos, especialmente quando ele está pilotando o altar do Senhor. Asinha de frango, sabe, assim, né? Porque o altar no Antigo Testamento era uma churrasqueira, se os irmãos não notaram. Marcelo é um bom sacerdote. Então, quando a gente está ali, comendo um churrasco, a gente se alegra junto. Mas quando a gente está aqui, ou lá na minha sala, como já estivemos, e ele partilhando de uma angústia do seu coração, a gente chora junto. Orar é nos alegrar em Deus, mas é chorar também por aquilo que sangra o coração de Deus. Orar é uma coisa estupenda, irmãos. É a coisa mais importante. A coisa mais importante. A atividade central do reino de Deus é a oração. Então nós conversamos um pouco. E é claro que eu não esgotaria em 40, 45 minutos um conceito de oração. Possível, impossível. Mas eu tentei fazer isso. E eu usei essa frase do Hallesby: orar é abrir o coração para Jesus. Que você tenha guardado isso. Apocalipse 3, 20. Na semana passada eu falei um pouco sobre por que orar. E hoje eu quero pensar com vocês, tecnicamente, teoricamente, intencionalmente, era para eu pensar assim com vocês, como orar. Mas ao ler esse texto aqui, que o Martin Lloyd Jones, teólogo inglês, importante pregador inglês na tradição reformada. Lloyd Jones, quando medita nesse texto, ele diz que ele tem a impressão, ao ler esse texto, que eu acabei de ler com vocês, Mateus 6, 1, 5 a 8, que é um dos textos mais prescrutadores, ou seja, ele nos sonda, ele nos examina, e também é um dos textos mais humilhantes de toda a Bíblia, diz Lloyd Jones. Quando eu li esse comentário dele, eu fui reler 1, 2, 3 vezes,
4 vezes, 5 vezes esse texto para eu ver onde estava essa prescrutação e essa humilhação que ele se refere aqui. E eu acho que eu concordo com ele. Porque eu sempre achei que os maiores inimigos da oração fossem 2 coisas. A primeira delas é a preguiça. Não ouvi nenhum amém. Ouvi misericórdia aí, né? E o segundo maior inimigo da oração, eu sempre imaginei, era o egoísmo. A preguiça e o egoísmo são, de fato, danosos para a nossa espiritualidade. Aliás, a preguiça é danosa, isto é, causa danos para todas as áreas da nossa vida, não é? Quando a gente é preguiçoso nos estudos, a gente se dá mal, não é? Quando a gente é preguiçoso na gestão, por exemplo, das nossas finanças, a gente quebra. É chato, né, fazer planilha, ficar lá contando, fazendo conta, para se esforçar para viver dentro do orçamento, para gastar menos do que ganha, guardar um pouquinho, ajudar os mais necessitados, contribuir com a sua igreja. Isso é difícil, a gente tem preguiça de fazer isso. Quando a gente é preguiçoso com o nosso autocuidado, com o cuidado do nosso corpo, às vezes eu atendo um irmão, uma irmã, que não está bem de saúde, e eu falo assim, mas como é que estão os seus exames? Pastor, tem 5 anos que eu não faço nem hemograma. Isso é preguiça. Isso é indolência. A preguiça causa prejuízos enormes na nossa vida, porque devido à preguiça, a gente deixa de conquistar uma série de coisas que nós podemos dar para nós mesmos. Saúde física, se a gente se cuidar, um dinheirinho guardado, uma reserva. Dizem que você tem que ter pelo menos 6 meses do valor que você gasta por mês. Dá preguiça de pensar como fazer isso, não dá não? Então você tem prejuízos enormes, porque por causa da preguiça você deixa de dar a você mesmo muitas coisas. Mas a preguiça espiritual, ou seja, a preguiça na vida espiritual, a preguiça na espiritualidade, na devoção, é mais danosa ainda, porque ela impede não de darmos coisas para nós mesmos, mas de recebermos coisas de Deus. Coisas que Deus só dará para mim e para você por meio de uma vida profunda de oração. Por meio de uma vida constante de oração. Por meio de uma vida de oração que seja tudo isso que eu falei agora há pouco. Uma experiência de encontro com aquilo que o Rudolf Otto, um grande teólogo cristão, um grande pensador da religião, da fé, chamou do totalmente outro. Olha essa frase, Deus é totalmente outro. Quando a gente se ajoelha diante daquele que é totalmente outro, Ele criou o universo, irmãos. E você fecha a porta do seu quarto, você se ajoelha diante dele, você o chama de papai, e ele te ouve, e ele te responde. E a gente não ora. A gente não experimenta as transformações na nossa realidade, no nosso cotidiano, que a oração pode operar, pode realizar, e muito menos as transformações do nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, na nossa alma, que a oração pode e vai realizar, se a gente aprender a orar. Mas a preguiça, então, é esse primeiro inimigo. A gente não ora porque a gente é preguiçoso. O nosso amigo C.S. Lewis, muito citado aqui nesse púlpito, na sua parábola Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, tem esse livro, do C.S. Lewis. Ele imaginou, com aquela mente poderosa, com aquele intelecto privilegiado que ele tinha, com aquela imaginação soberba, ele imaginou uma correspondência, uma troca de cartas entre um demônio já se aposentando, se é que demônio se aposenta, e um jovem, um demônio júnior, um demônio sênior e um demônio júnior, para usar a categoria do mundo corporativo, né? E ele começa a trocar cartas com esse demônio, e aí ele aconselha o demônio jovem, que eu não vou falar o nome para a gente não dar muita bola para o demônio. Ele diz assim,
Você quer impedir os cristãos de orar? De falar com o nosso inimigo? O demônio chama Deus de inimigo, nós chamamos o demônio de inimigo. Se você quiser impedir que os crentes falem com o nosso inimigo, coloca no coração e na mente deles que eles só têm de orar quando tiver vontade. Não estou com vontade. Então, essa indolência espiritual, ela é letal. Ela nos impede de recebermos coisas que Deus pode dar para a gente. A preguiça no âmbito mais pessoal nosso, ela impede de nós darmos para nós mesmos coisas que nós podemos dar para nós mesmos. Então, o primeiro inimigo da oração, eu sempre pensei na preguiça. Mas tem um segundo inimigo. E esse segundo inimigo é o egoísmo. Por que o egoísmo? Porque muitos de nós pensamos, queridos e queridas, senhoras e senhores aqui presentes, meus irmãos e minhas irmãs, nós pensamos que a oração é só pedir coisas para Deus a nosso respeito. Examine as suas orações. Grave as suas orações. Você tem coragem? Elas giram em torno de nós. Do eu do nosso umbigo, do umbigo do nosso eu. Isso não está errado. Isso não é uma coisa ruim. Mas oração é mais do que isso. Porque a espiritualidade bíblica, ela é em torno de Deus. Ela diz respeito primeiro a Deus. E não aos meus problemas. E não aos meus pensamentos. E não aos meus sentimentos. E não aos meus desejos. Espiritualidade saudável, bíblica, diz respeito a Deus. A Deus. É por isso que dois homens de Deus do passado, que eu leio e admiro e me inspiram, e me discipulam, e me mentoreiam, Agostinho e Calvino, entre outros, falam sobre uma coisa chamada duplo conhecimento. O que é o duplo conhecimento? É conhecer a Deus e conhecer a mim mesmo. Isso é o alvo da nossa vida. A gente tem que conhecer a Deus e a gente tem que conhecer a gente mesmo. Só que tem uma ordem aí. Não é assim, eu conheço a mim mesmo e aí vou conhecer a Deus. Não, impossível. A ordem é eu conheço a Deus e depois conheço a mim mesmo. E eu preciso, diz Agostinho, diz Calvino, desse duplo conhecimento. Porque se eu quiser só conhecer a Deus e negligenciar o conhecimento do meu próprio coração, eu caio seriamente no risco de virar um fanático, um lunático religioso. Sabe? Você conhece gente assim? A pessoa pira. Porque ela entra num misticismo, numa busca mística, numa espécie de esoterismo existencial e permanente, e ela quer conhecer a Deus, e ela começa até a mudar a linguagem. E isso acontece no meio evangélico. Mistério. Né? Você fica tão espiritual que você esquece de ser gente. Agora, por outro lado, se você quiser conhecer só você mesmo, você pode enlouquecer, porque você vai entrar em contato com as trevas do seu coração. E quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para aquilo que Salomão, quando orou, Salomão ora, e ele diz assim, pois cada um conhece a chaga do seu coração. Se você ficar olhando para as suas mazelas, para os seus vícios, agora não pode mais falar vício, né? Então as suas dependências, os seus transtornos, não pode mais falar doença, então são transtornos. Se você ficar olhando para essa sombra, para esses demônios, você fica louco. Se você quiser só conhecer a Deus, você fica fanático. Se você quiser só conhecer a si mesmo, você fica louco. É escuro os interiores do meu coração, a não ser que, como o salmista no Salmo 18, eu ore, Senhor, derrame luz sobre as minhas trevas. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Quando você olha para o fundo do teu ser, não é assustador, irmãos? Só o nosso travesseiro nos conhece. Então o egoísmo
na oração é perigoso porque faz a gente pensar que a oração, que a espiritualidade gira em torno do nosso eu. Mas não é só esse egoísmo que é perigoso para a oração. E eu nem cheguei no texto ainda, estou falando de dois inimigos que eu achava que fossem os piores. A preguiça e o egoísmo. Tem o egoísmo que a gente pode colocar no plural, não é? Ego, em latim, quer dizer eu. Nos, em latim, quer dizer nós. Então é um noisismo. O que é isso? É a gente fazer uma reunião de oração aqui. Eu fui exortado essa semana a esse respeito, nesses estudos que prepararam essa exposição bíblica. A gente faz a nossa reunião de oração e a gente só pensa em nós aqui. Nós, nosso clubinho. Nossos pedidos de oração nos grupos de WhatsApp são nossos. Já é melhor do que eu, mas é nosso, é nossa paróquia, se eu posso dizer assim. É um nós paroquiano, sabe? O John Stott disse que uma vez estava de férias, o reverendo John Stott, e ele vai a uma cidade, um vilarejo, e ele procura uma igreja. Ele era anglicano, e aí tinha uma igreja anglicana, da baixa igreja, ou seja, a igreja mais evangélica, e ele entra incógnito, ninguém o conheceu, no interior, né, da Inglaterra, região rural, e ele senta lá atrás, ele fica lá incógnito. E aí o dirigente do culto diz assim: irmãos, chegou a hora agora da oração, vamos interceder pelos necessitados, vamos orar juntos. Ele falou: que bom. E aí o irmão vai à frente, um leigo. O pastor estava de férias e esse leigo diz assim: Deus, nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor abençoe as férias do nosso pastor. Muito bom, o pastor precisa de férias. Eu concordo, eu digo amém. Né? Senhor, oramos também pela irmã fulana que está grávida. Muito bom, é importante a gente orar por quem está grávido, ele disse. Né? E por fim, esse irmão disse: nós lembramos também da nossa irmã Beltrana, que está doente, Senhor, que o Senhor possa curá-la. Ele falou: muito bem, devemos orar para que o nossa irmã seja curada. E ela disse: em nome de Jesus, amém. 20 segundos o tempo de oração do culto. Pelas férias do pastor, por uma irmã grávida e por uma irmã doente. E ele disse que ficou pensando assim: o Deus dessa igreja é um Deus aldeão. É o Deus de uma aldeia. Porque, a não ser que eu esteja enganado, ele disse, há razões para a gente orar pelo nosso país. Sim ou não? Há razões para a gente orar pelo mundo, pela geopolítica do mundo. Quando eu leio notícias sobre a guerra da Ucrânia e sobre a guerra da faixa de Gaza, isso tem que me deixar de joelhos diante do Senhor. E são apenas as duas maiores guerras, mas há muitas guerras étnicas acontecendo nesse tempo. É por isso que eu tenho um exercício espiritual. Eu acordo, uma caneca de café assim, pego minha Bíblia, pego esse iPad aqui, tem assinatura de 1 ou 2 jornais pelo aplicativo, e aí eu, antes de qualquer coisa, eu vou lendo o jornal e vou orando, pedindo a Deus misericórdia. Porque se não for a misericórdia do Senhor, irmãos, onde vai parar esse mundo? O que vai acontecer conosco? Então nós precisamos enfrentar esses dois inimigos clássicos, a preguiça e o egoísmo. Quando você orar, você precisa enfrentar essas duas coisas. Mas Jesus nos aponta 2 inimigos piores. Jesus nos mostra na aula, isso aqui é uma aula, Mateus 6, é uma aula que ele dá sobre oração. Ele nos mostra que ainda há 2 coisas piores que são descritas nesse texto aqui, nesse trecho e nesse texto do Sermão do Monte. Pior do que a preguiça na oração, pior do que o egoísmo na oração, é a hipocrisia. Pior do que a preguiça na oração, pior do que o egoísmo, é a repetição vazia. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo. Vamos pensar num contexto histórico. Ao falar da hipocrisia, ele estava condenando a postura dos fariseus. Eles iam para a sinagoga, e era assim uma reunião da sinagoga no Shabá. Alguém orava, e aí alguém ia lá, pegava um rolo das Escrituras e lia, e outra pessoa comentava.
E depois eles oravam de novo e iam embora. E naquela época havia uma competição para ver quem orava melhor em público. Você sabe do que eu estou falando? Você já orou mais para o outro ouvir do que para Deus? A gente sabe usar os clichês, não é? A gente sabe alterar o tom da voz. Oh, Deus. A gente sabe parecer piedoso quando a gente ora em público. A gente sabe se perder nessa ostentação tola e vã, farisaica. Você não ora assim em casa? Era isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. Era isso que ele estava condenando. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócrita era o ator na Grécia. Essa palavra grega é uma combinação, uma palavra composta. Hipocrisia. Significava mais ou menos assim, não saber direito, olhar para baixo, se postar meio perdido. E eles começaram a usar essa palavra como sinônimo ou como uma descrição da atividade do ator. Botava uma máscara e representava diante de uma plateia. A hipocrisia na Grécia e a hipocrisia num palco, num teatro hoje, é uma hipocrisia ficcional, é uma hipocrisia combinada. O ator sabe que está fingindo quando chora, e o público sabe que o ator está fingindo quando o vê chorando, certo? É uma hipocrisia saudável? Não. É uma hipocrisia combinada. E a hipocrisia na política? Será que a gente sabe quando o político está sendo hipócrita? E a hipocrisia religiosa? Eu acho que a hipocrisia religiosa é a pior. Deixa eu voltar na hipocrisia da política. Eu tenho um irmão querido, que ele foi político durante mais de uma década. E um dia abrindo o coração para mim, dizendo, pastor, eu já cumpri, Deus vai fazer outra coisa com a minha vida. E eu falei para ele, a gente começou a conversar sobre as suas dificuldades, e ele disse, uma das maiores dificuldades para mim era a hipocrisia. Por quê? Porque muitas vezes eu vi um parlamentar subir na tribuna e fazer um discurso maravilhoso, falar um monte de coisa. E depois, no cafezinho, meu colega, eu dizia, rapaz, mas você não me falou essa semana algo totalmente diferente disso? E ele muitas vezes me disse, mas a gente precisa falar o que o povo quer ouvir. Então, na hipocrisia teatral, está combinado. O ator sabe que está fingindo e o público sabe que o ator está fingindo. É um fingimento artístico, ficcional, divertido até, não é? Se for uma comédia. Se for tragédia, a gente chora. No fingimento político, o público, o eleitor, não sabe muitas vezes que o político está sendo hipócrita. Mas ele sabe, ou deveria saber. E a hipocrisia religiosa? O que vocês acham? Pense por 30 segundos como seu pastor. Será que o hipócrita religioso não sabe que está fingindo? Será que o irmão do lado do hipócrita religioso não sabe que esse tal está fingindo? A hipocrisia é terrível. N.T. Wright é um teólogo inglês, anglicano, que eu aprecio muito. Ele escreveu um livro de 1.200 páginas sobre a ressurreição de Jesus. Eu ainda estou na página 60. E tenho que ler todinho até a Páscoa. N.T. Wright. Ele conta que uma vez ele foi para uma missão no Oriente Médio. E ele está lá no Oriente Médio, passa o dia na rua. Aí, de tardezinha, voltando para o hotel,
andando assim pelas ruelas, aquele monte de camelô, né? No Oriente, essa coisa de bazar, de feira na rua, é bem oriental, né? Aí tem uma barraca assim só de chocolate. Aí o N.T. Wright fala assim, vou comprar um chocolate. Em inglês, né? Ele pensou, vou comprar um chocolate, vou chegar lá no hotel, vou fazer uma caneca de chá. Você já tomou chá preto inglês mesmo? Com leite? E sem açúcar? É bom. Experimenta. De vez em quando eu tomo um chá preto com leite. E ele vai feliz para o hotel, porque você quer alegrar o inglês, dá uma xícara de chá, né, para ele. E ele vai para o hotel, e ele vai, aquece lá a água, não sei como é que ele aqueceu a água, faz o chá, e aí ele abre o chocolate, né, com uma alegria. Quando ele abre o chocolate, está cheio de bicho. Imagina você ganhar uma caixa de bombom, né? E aí está estragado. 80% cacau ou 80% de bicho. Né? Meio amargo, eu gosto de meio amargo, mas meio amargo com bicho aí é amargor demais para um cristão. Né? Que coisa triste, irmãos. É sermos tão atraentes, tão belos por fora, mas apodrecendo por dentro. As nossas reuniões podem ser esse espaço de beleza, não é? Quando a gente canta bonito, a gente ergue as mãos, a gente chora. Mas durante a semana, quando a gente abre o invólucro, a embalagem do nosso coração, o que tem dentro dele? Jesus, portanto, está criticando tanto um erro na oração pública, quanto um erro na oração privada, particular. Qual é o erro da oração privada? A gente vai ver quanto às repetições. Mas eu queria voltar com você, antes de falar da repetição vã, e aí a gente concluir. Uma ilustração para essa hipocrisia, por essa espiritualidade hipócrita, tão danosa para a nossa vida, está na parábola que Jesus conta em Lucas 18. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo assim, aspas, Deus... Eu acho que mesmo silenciosamente ele tinha essa voz impostada. Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui do meu lado, Senhor. Que coisa, não é, irmãos? Você está na igreja, você está orando, aí você vê o Ronildo assim com tatuagem, camisa do Ramones, bermuda. Isso é roupa de crente? Aí você fala assim, Deus, obrigado, Senhor, porque no seu coração, claro, você não vai falar alto. O pecador está aí do lado. O inferno são os outros, disse Sartre. Né? Deus, obrigado, Senhor, porque pelo menos eu me visto direito para ir na tua casa. Você não tinha notado o fit do Ronildo, agora você vai notar, né? Aqui na frente é um perigo, Fábio. Não estou dizendo que você está arrumadinho e você orou assim. Mas eu estou dizendo que é um perigo estar aqui na frente e ser usado como parábola do sermão. Cuidado com a hipocrisia religiosa. Sem culto na vida, não há vida no culto. Você pode dizer? Sem culto na vida, não há vida no culto. Em casa você nem dobra os seus joelhos. Mas aqui na igreja você chora, levanta a mão. Nada contra chorar e levantar a mão. Eu choro, eu levanto a mão, mas tudo contra essa vaidosa ostentação religiosa das nossas celebrações.
Se você for lá em casa e eu tiver brigado com a Cinha, o que não acontece, porque dá muito... A gente não briga, sabe por quê? Porque dá tanto trabalho para desbrigar, que aí eu desisto. Ultimamente eu falo assim, sim, sargento. Eu sou assim, cara. Sim, senhora, senhora. Mas aí, digamos que a gente teve uma desinteligência, como diz o nosso irmão Orlando, e aí assim está chateado comigo. Aí a Lu e o Tássio vão lá em casa tomar um lanche. Aí eu estou com o Tássio e a Lu lá. E aí, queridos, tudo bem? Bom, sorrisão, né? Aí assim passa assim e fala assim, querida, bem, faz um cafezinho para a gente, amor. Obrigado. Cara, se eu fizer isso, é 3 meses no sofá. Ridículo. Ridículo. Mas é ridícula a nossa espiritualidade ostentatória, vaidosa, do culto de domingo. Antigamente a gente falava do crente domingueiro, hoje tem que falar do crente mensaleiro. Porque o crente domingueiro só... Ih, pastor, vai ficar bravo comigo hoje, mas depois você puxa minha orelha, quem se sentiu ofendido. Mas é verdade. Antigamente, o crente domingueiro é aquele que só ia no domingo. O mensaleiro é aquele que só vai uma vez no mês. Mas aí nesse dia ele chora, nesse dia ele ergue as mãos, faz uma... Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui hoje de manhã? Sim ou não, irmãos? Eu sempre achei que os maiores inimigos da oração fossem a preguiça e o egoísmo. E, de fato, são danosos, são terríveis, são letais. Porque se Deus criou o mundo para que a gente orasse, para que a gente tivesse comunhão com Ele, se eu tenho preguiça de orar, eu estou desconectado da criação de Deus, do propósito de Deus para a minha vida. É por isso que eu me sinto tão triste, é por isso que a minha vida é tão vazia, é por isso que eu quero preencher o meu coração com o futebol, com a bebida, com o sexo, com o poder, com o dinheiro. E essas coisas não preenchem o meu coração, porque o meu coração é do tamanho da presença de Deus. Então a preguiça me inviabiliza a vida. E o egoísmo é terrível, porque o meu umbigo se torna o meu Deus. Eu só penso em mim. Ou eu só penso nas realidades aqui da nossa comunidade, da nossa pequena paróquia. Irmãos, a gente ora para 2 coisas, por 2 coisas, com 2 intenções. Em busca de comunhão com Deus, uma oração mais contemplativa, ou em busca do reino, para que o reino de Deus seja cada vez mais radicado, visível, instaurado entre nós. Mas se a minha oração é só para mim, só por mim, só pela minha casa, só pela minha igreja, eu não estou cooperando com a providência divina para que o reino venha. Mas Jesus não fala sobre o egoísmo, Jesus não fala sobre a preguiça, porque Ele considera mais danosos a hipocrisia e o que Ele chama de vã repetição. Vã repetição. Uma verborragia, um blá, blá, blá. Quando a gente ora, a gente quase não ora. J.C. Ryle, bispo anglicano, século XIX, uma vez escreveu o seguinte: eu parto do pressuposto de que a maior parte dos cristãos nunca ora. Será que ele está certo ainda hoje? E quando a gente ora, é blá, blá, blá. A gente fala. Gente, eu estou com muita saudade de uma calopsita que eu tinha chamado Benedito, em homenagem a Bento de Núrcia, século VI. Felizmente, eu fui limpar a gaiola e o Benedito olhou assim, a terra distante. Entendeu? Falou, tchau, pai, me dá a minha parte da fazenda, e foi embora. O Bené. O Bené era uma graça. Logo no primeiro dia, eu e o Bernardo fomos comprá-lo no aviário.
para dar de presente para o Pablo, e ele já veio no carro, assim, andando com a gente. Sempre foi muito manso. E aí, em poucas semanas, eu consegui ensinar o Bené a assoviar um hino do cantor cristão. É sério, ele ia até o Flamengo sempre eu hei de ser. Uma graça. Todo mundo ia. Quem foi lá em casa e viu o Bené assoviando o hino do Flamengo? Aqui, ó, tem vários. Né? Foi assistir o jogo. Uma gracinha o Bené. Mas o Bené, em primeiro lugar, ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. Ele não tinha a mínima ideia se era o hino do Flamengo ou do Corinthians. Ele só repetia. E a gente aplaudia. Será que a nossa oração é assim? Será que nós somos psitacídeos? Aprendi isso com meu filho. Psitacídio é a família dos papagaios. Será que nós somos psitacídeos religiosos? Nós precisamos ou não examinar a nossa vida de oração, irmãos? Mas se a gente percorre esses versos, e eu quero ler de novo com vocês, Mateus 6, 1, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Isso aqui não está dizendo para a gente não ter mais reunião de oração. Pelo contrário, precisamos. Nós vamos pensar um pouco à frente sobre a importância da oração comunitária. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos orar juntos e ver milagres que Deus faz, e experimentar e testemunhar milagres que Deus opera quando a igreja ora. Pedro estava preso e diz Lucas em Atos, mas a igreja fazia fervorosa e insistente oração por Pedro. O Senhor envia um anjo, tira Pedro da prisão. Aí Pedro vai para casa onde estava a reunião de oração. A menina vai na porta, reconhece a voz de Pedro. A menina corre e diz, gente, Pedro está à porta. Aí os irmãos, não, você está doido. Ou seja, eles oraram, eles pediram a Deus, e quando Deus liberta Pedro, eles não acreditam que Deus tinha libertado Pedro. Gente, crente é complicado. Viver com os santos no céu, que glória. Mas conviver com os crentes na terra, isso é outra história. Não é? Nós precisamos, mas Jesus está dizendo pelo menos 5 lições aqui para a gente. Verso 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Em primeiro lugar, um cristão, um seguidor de Jesus de Nazaré, é alguém que ora. Eu falei domingo passado, não é se orar. Conjunção é quando orar. Quando orar. Então fica pressuposto que não há cristianismo verdadeiro sem oração. Fica pressuposto que quando eu nasço de novo, se eu fui regenerado, e fui adotado por Deus na sua família, eu chamo Deus de Pai. Segunda lição que brota desses versos. Um cristão, um seguidor de Jesus de Nazaré não ora e nem pratica nenhum ato de justiça, nenhuma expressão da sua piedade, da sua fé, para chamar atenção para si. Sabe, um querido me contou, uma igreja batista muito grande, de classe alta no Rio de Janeiro, culto de assembleia, o pastor falou, irmãos, vamos começar a assembleia, o pastor presidente, vou pedir ao irmão fulano que ore. Ao irmão, ó Deus, estamos aqui nessa manhã, na tua casa, Senhor, para te adorar, para sentir a tua presença. Abençoa essa assembleia, Senhor. Ó Deus, e eu oro que o nosso ministro de louvor seja demitido, porque ele não quer nada, Senhor. Você vê a doença religiosa? Tem hora que escapa, né? Em terceiro lugar, um cristão não é um ator no palco, mas um pecador quebrantado diante dos holofotes. Verso 6. Quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai que está em secreto. A oração é uma conversa íntima com o Pai. J.I. Packer, teólogo inglês que faleceu no ano passado, quase 100 anos de idade, homem de Deus. No seu livro Conhecimento de Deus, ele diz
Pai é o nome cristão para Deus. Quando um cristão ora, ele não se dirige a um infinito impessoal. Ele se dirige ao Pai nosso que está no céu. Em quarto lugar, um cristão não imita os hipócritas. Um cristão não fica fazendo cócegas na sua vaidade espiritual. Você pensa que isso é só próprio do ambiente dos nossos irmãos pentecostais? Não, igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, anglicanas. Uma oração por meio da qual a gente fica massageando e fazendo cócega na nossa vaidade, citando a Bíblia, usando termos teológicos. Não, nada disso. A oração é uma conversa íntima com o Pai. E mais do que pedir as bênçãos de Deus, nessa conversa íntima com o Pai, a gente pede mais do próprio Deus. Porque o doador é melhor do que as suas doações. Mais do que as coisas que eu recebo diariamente da minha esposa, há 26 anos, eu quero receber mais dela. Mais do que a minha amizade com o pastor Ivo me abençoa, eu quero receber mais de você, Ivo, do que das coisas que você pode fazer por mim. Quinta e última lição: um cristão não imita os pagãos. Pagãos vem de paganos em latim, que é uma palavra latina para camponês, roceiro. Porque a igreja, o cristianismo floresce nas capitais, Corinto, por exemplo, Éfeso, nas cidades importantes do Império Romano, greco-romanas. E aí as pessoas que vinham do interior chegavam lá nessas cidades e alguém falava dos cristãos, ele falava: o que é isso? Quem é Cristo? Aí o pessoal dizia o seguinte: você é um paganos, você é um roceiro, você não sabe o que está acontecendo aqui. E isso, com o passar do tempo, passou a designar quem não era cristão, quem não sabia nada sobre o cristianismo, sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então os cristãos não imitam a oração daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Eu li uma oração a Osíris, um dos deuses do panteão, da mitologia e da religião antiga do Egito. E para a pessoa fazer um pedido, ele tinha que falar assim, centenas de nomes, de títulos, de apostos para Osíris. Ó magnânimo, ó poderoso, ó... E ficava falando. Aí falava: me ajuda na colheita esse ano. Jesus está dizendo: não, você não tem que ficar repetindo como os pagãos. O pregador Charles Spurgeon dizia que as orações cristãs são medidas muito mais pela sua intensidade do que pela sua duração. Mais intensidade do que? Mais do que? Duração. De novo, mais do que? Duração. A gente se preocupa com a postura, de joelho é melhor. Na Assembleia de Deus, minha mãe cantava: de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Mas Jesus orava em pé com os olhos abertos. Ele olhava para o céu e falava: Pai, obrigado porque Tu sempre me ouves. Ele nem falava assim: e eu oro em meu nome, amém. Interessante, né? Jesus não é surpreendente, irmãos? Vocês veem que espiritualidade saudável, sadia, integral, Jesus nos propõe, ao invés desse amálgama, desse amaranhado de religiosidades que a gente traz para o culto cristão e faz uma mistura enorme. E aí você pode olhar para isso tudo, minha última fala aqui,
e dizer, poxa, então eu estou sendo exortado para orar, eu estou sendo exortado para orar sem querer chamar a atenção para mim mesmo, verso 5. Eu estou sendo exortado para não ser um ator em público, mas alguém quebrantado em particular. Eu estou sendo exortado para não imitar os hipócritas, tanto do teatro quanto da política e etc, etc. Eu estou sendo exortado para não imitar os não cristãos que ficam fazendo todo um esforço, toda uma autoexpiação, toda uma mecânica meritória para receber a bênção de Deus, faz oferenda, faz sacrifício, paga sacerdote. Na verdade, esse texto não é sobre força de vontade. Esse texto é mais do que uma exortação. Esse texto nos apresenta o Evangelho. Esse texto nos apresenta Jesus, porque Jesus era alguém que orava. Jesus não orava para chamar a atenção para si. Jesus não era um ator no público, mas um coração quebrantado diante do Pai no secreto. Quarto lugar, Jesus não imitava os hipócritas com vaidade espiritual. Em quinto lugar, Jesus não imitava os pagãos num blá, 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 para impressionar a Deus. Que Jesus te inspire. Sabe, irmãos, Jesus orava. Jesus nos ensina a orar. E Jesus ora por nós. Jesus orava. Jesus nos ensina a orar. E Jesus ora por nós. Sim, a gente estava num tempo devocional, eu falei, sim, sabia que Jesus está orando por nós nesse momento? Ela falou, Jesus orando por mim? Jesus amado. Eu falei, amor, Ele é o nosso intercessor, sabia? Ele está diante do Pai rogando por você, para que você não desfaleça. Ele está rogando ao Pai para que Satanás não penere a sua vida e você seja destruído na sua fé. Ele está rogando ao Pai para que você seja cheio do Espírito Santo e vença esse pecado que te atormenta, que te aprisiona. Jesus orava, Jesus nos ensina a orar e Jesus está orando por nós nesse momento. Ele é o intercessor, Ele está diante do Pai, Ele dá a mão a você e dá a mão ao Pai e reestabelece pela sua obra expiatória, vicária na cruz, a comunhão que foi destruída pelo pecado. Que Deus te abençoe. Pratique a coisa mais importante. Seja crente, não incrédulo. Viva a partir do Evangelho. No final dessa celebração, você vai ter oportunidade. Eu trouxe 50, encomendei 50 à editora. Desse clássico, Oração, de Ole Hallesby, um pastor norueguês, que viveu de 1879 a 1961. Ele foi uma das principais lideranças evangélicas na Noruega. Foi preso porque enfrentou o nazismo. Um homem de Deus, de oração, escreveu muitos livros. Eu tenho vários livros sobre oração que eu leio e releio. E embora esteja convencido que ler sobre oração ainda não é orar. Nem pregar sobre oração é orar. Posso estar aqui pregando e não praticando. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu quero desafiar você a levar esse livro para casa. Custa R$30. Tem um QR Code aqui. Não precisa mostrar o comprovante, porque se você der um calote na sua igreja, o problema é seu. Brincadeira à parte. R$30. Não precisa levar um para você, para sua esposa, para o seu filho. Leva um só para todo mundo ler, mas eu queria que todo mundo levasse. Ou se faltar, a gente encomenda mais. E a gente vai ler esse pequeno livro. Eu tenho livros mais teológicos sobre oração. Eu tenho livros mais práticos sobre oração. Mas esse livro é uma boa introdução a essa proposta minha pastoral de repensarmos a nossa vida de oração. Ainda falta mais uma mensagem, pelo menos, mas eu queria que ao longo do ano, são 11 capítulos, a gente lesse um capítulo por mês. E aí, no final de março, na última quarta de março, quando teremos aqui o pastor Anderson Moraes, meu amigo lá de São Caetano, ou numa vigília que a gente está querendo marcar aqui, bem legal, fique tranquilo. Vai ser mais... O pessoal pensa logo vigília raiz, né? Tipo das 9 da noite até 5 da manhã de joelho. Eu acho que o pessoal não vai vir, não. Então, vamos fazer uma vigília dinâmica.
E aí a gente tem aqui a oportunidade de trabalhar algumas questões aqui. Então, leia, você vai levar para casa hoje o livro do Hallesby, você vai ler esse primeiro capítulo, e no mês que vem eu vou dizer como é que a gente vai se encontrar e praticar aquilo que o Senhor pôs no seu coração. Deixa eu resumir o que eu preguei. Primeiro eu disse que orar é abrir o coração para Jesus. A oração é a atividade mais importante no reino de Deus. É por meio da oração que a gente recebe graça de Deus para vencer o pecado, para viver uma vida santa, para exercer a nossa vocação e o nosso chamado. Nós oramos para ter os nossos sentimentos, os nossos afetos reordenados. Nós oramos para ter saúde física, emocional, espiritual. Nós oramos porque a oração é uma conversa e um encontro com o Criador do universo. Olha que coisa maravilhosa e estupenda, irmãos. Você fala com aquele que criou o universo. Quando você fecha a porta e se dobra diante dele. E nessa manhã nós aprendemos que mais danosos, mais terríveis do que esses velhos inimigos à oração, que são, a saber, a preguiça e o egoísmo, é sem dúvida a hipocrisia, a ostentação religiosa quando oramos em público, quando cantamos em público, quando adoramos em público. E Jesus disse, uma oração vazia. De fato, orar não é fácil, orar é difícil, porque orar é um relacionamento. Relacionamento envolve o envolvimento com a outra pessoa. Se eu reduzo a oração a falar, pedir, orar, eu não aguento orar.